Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Você sabia que um simples pensamento pode mudar completamente o rumo da sua vida? Essa é a essência de um dos maiores clássicos do desenvolvimento pessoal. O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. Uma obra que, há mais de um século, continua transformando mentes e inspirando pessoas em todo o mundo. E que você terá o privilégio de ouvir aqui no nosso canal. Antes de começarmos a leitura, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo valioso como este. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o autor desta obra extraordinária. James Allen, escritor britânico nascido em 1864, é considerado um dos pioneiros do pensamento positivo. Neste livro, ele nos mostra que cultivar pensamentos elevados é a chave para uma vida de paz, propósito e realização. Vamos à leitura. O homem é aquilo que ele pensa, de James Allen. Mente é o poder mestre que molda e cria, e o homem é mente, e sempre toma a ferramenta do pensamento. E, moldando o que deseja, produz 1000 alegrias, 1000 infortúnios, ele pensa em segredo, e isso se realiza. E o ambiente é apenas o reflexo de si mesmo. Prefácio. Este pequeno volume, resultado de meditação e experiência, não se destina a ser um tratado exaustivo sobre o tão discutido tema do poder do pensamento. Ele é mais sugestivo do que explicativo, tendo como objetivo estimular homens e mulheres à descoberta e percepção da verdade de que são eles mesmos os criadores de si próprios. Pelo poder dos pensamentos que escolhem e incentivam, que a mente é a tecelã mestra, tanto do manto interno do caráter quanto do manto externo das circunstâncias, e que, assim como podem ter tecido até agora na ignorância e na dor, podem agora tecer no esclarecimento e na felicidade. James Allen, Broad Park Avenue, Ilfracombe, Inglaterra. Pensamento e caráter. O aforismo. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não apenas abrange toda a essência de um homem, mas é tão abrangente que alcança todas as condições e circunstâncias de sua vida. Um homem é literalmente aquilo que ele pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Assim como a planta brota da semente e não poderia existir sem ela, todo ato de um homem nasce das sementes ocultas do pensamento, e não poderia ter surgido sem elas. Isso se aplica tanto aos atos chamados espontâneos e não premeditados, quanto àqueles deliberadamente executados. O ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim, um homem colhe os doces e amargos frutos de sua própria semeadura. O pensamento na mente nos fez o que somos. Pelo pensamento foi moldado e construído. Se a mente de um homem abriga pensamentos maus, a dor o segue como a roda segue o boi. Se alguém persevera na pureza do pensamento, a alegria o segue como sua própria sombra, certa e fiel. O homem é um crescimento pela lei, e não uma criação por artifício. E causa e efeito são tão absolutos e inflexíveis no reino oculto do pensamento, quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e semelhante ao divino não é algo de favor ou acaso, mas o resultado natural de esforço contínuo em pensar corretamente, o efeito de uma longa associação com pensamentos divinos. Um caráter ignóbil e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado do cultivo contínuo de pensamentos vis e rasteiros. O homem é feito ou desfeito por si mesmo. Na oficina do pensamento, ele forja as armas com as quais se destrói. Ele também cria as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz. Pela escolha correta e pela aplicação verdadeira do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo abuso e pela aplicação errada do pensamento, ele desce abaixo do nível da besta. Entre esses dois extremos estão todos os graus de caráter, e o homem é seu criador e mestre. De todas as belas verdades relacionadas à alma que foram restauradas e trazidas à luz nesta era, nenhuma é mais alegre ou frutífera de promessas divinas e confiança do que está.
O homem é o mestre do pensamento, o moldador do caráter e o criador e formador das condições, do ambiente e do destino. Como ser de poder, inteligência e amor e senhor de seus próprios pensamentos, o homem possui a chave para cada situação e contém dentro de si mesmo o agente transformador e regenerador pelo qual pode se fazer o que deseja. O homem é sempre o mestre, mesmo em seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação, ele é o mestre tolo que governa mal sua casa. Quando começa a refletir sobre sua condição e a procurar diligentemente pela lei sobre a qual seu ser está estabelecido, ele se torna o mestre sábio, direcionando suas energias com inteligência e moldando seus pensamentos para resultados frutíferos. Esse é o mestre consciente, e o homem só pode se tornar assim ao descobrir dentro de si mesmo as leis do pensamento. Essa descoberta é totalmente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Somente com muita busca e mineração é que se obtém ouro e diamantes, e o homem pode encontrar toda a verdade relacionada ao seu ser, se cavar profundamente na mina de sua alma, e que ele é o criador de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino. Ele pode provar sem erro, se observar, controlar e alterar seus pensamentos, rastreando seus efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e circunstâncias, ligando causa e efeito por prática paciente e investigação, utilizando toda a sua experiência, até mesmo as mais triviais ocorrências do cotidiano, como meio de obter o conhecimento de si mesmo, que é compreensão, sabedoria, poder. Nessa direção, como em nenhuma outra, a lei é absoluta. Quem busca, encontra. E a quem bate será aberto, pois somente com paciência, prática e incessante persistência, um homem pode entrar na porta do templo do conhecimento. O efeito do pensamento nas circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser inteligentemente cultivado ou deixado ao abandono. Mas, seja cultivado ou negligenciado, ele deve e irá produzir frutos. Se nenhuma semente útil for plantada nele, então uma abundância de sementes de ervas daninhas inúteis cairá ali e continuará a produzir sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva seu terreno, mantendo-o livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos que deseja, o homem pode cuidar do jardim de sua mente, removendo todos os pensamentos errados, inúteis e impuros, e cultivando em direção à perfeição as flores e frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Ao seguir esse processo, o homem descobre mais cedo ou mais tarde que é o jardineiro mestre de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revela dentro de si mesmo as leis do pensamento e compreende, com precisão cada vez maior, como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são uma coisa só e, como o caráter só pode se manifestar e se revelar através do ambiente e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa estarão sempre harmoniosamente relacionadas ao seu estado interior. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em um determinado momento sejam uma indicação de seu caráter completo, mas que essas circunstâncias estão tão intimamente conectadas a algum elemento vital de pensamento dentro dele que, naquele momento, são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Todo homem está onde está pela lei de seu ser. Os pensamentos que ele incorporou em seu caráter o trouxeram até ali. E na organização de sua vida não há elemento de acaso, mas tudo é o resultado de uma lei que não pode falhar. Isso é tão verdadeiro para aqueles que se sentem fora de harmonia com o seu entorno, quanto para aqueles que estão contentes com ele. Como um ser progressivo e em evolução, o homem está onde está para que possa aprender e crescer. E, ao aprender a lição espiritual que qualquer circunstância contém para ele, ela se desfaz e dá lugar a outras circunstâncias. O homem é açoitado pelas circunstâncias enquanto acredita ser uma criatura das condições externas, mas, quando percebe que é um poder criativo e que pode comandar o solo oculto e as sementes de seu ser, de onde as circunstâncias crescem, ele então se torna o legítimo mestre de si mesmo. Que as circunstâncias crescem a partir do pensamento é algo que todo homem sabe.
Se por algum tempo tiver praticado o autocontrole e a autopurificação, pois ele terá notado que a alteração em suas circunstâncias ocorreu em proporção exata à sua condição mental alterada. Isso é tão verdadeiro que, quando um homem se dedica seriamente a corrigir os defeitos de seu caráter e faz progresso rápido e marcante, ele passa rapidamente por uma sucessão de vicissitudes. A alma atrai aquilo que abriga secretamente, aquilo que ama e também aquilo que teme. Ela alcança a altura de suas aspirações mais queridas, cai ao nível de seus desejos não purificados, e as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que é seu. Toda semente de pensamento semeada ou permitida a cair na mente e criar raízes ali, produz seu fruto, florescendo mais cedo ou mais tarde em ação e gerando sua própria colheita de oportunidades e circunstâncias. Bons pensamentos geram bons frutos. Maus pensamentos, maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento, e tanto as condições externas agradáveis quanto as desagradáveis são fatores que contribuem para o bem final do indivíduo. Como ceifeiro de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. Seguindo os desejos mais íntimos, aspirações e pensamentos pelos quais se permite ser dominado, perseguindo as ilusões de imaginações impuras ou caminhando firmemente pela estrada de empreendimentos fortes e elevados. O homem finalmente alcança a realização e o cumprimento dessas ideias nas condições externas de sua vida. As leis do crescimento e do ajuste prevalecem em todos os lugares. Um homem não chega à pobreza extrema ou à prisão pelo acaso ou pela tirania das circunstâncias, mas pelo caminho de pensamentos baixos e desejos vis. Da mesma forma, um homem de mente pura não cai repentinamente no crime por força de alguma pressão externa. O pensamento criminoso já havia sido secretamente nutrido em seu coração, e a hora da oportunidade revelou seu poder acumulado. A circunstância não faz o homem, ela o revela a si mesmo. Não podem existir condições como a queda no vício e seus sofrimentos associados sem inclinações viciosas, nem a ascensão à virtude e sua felicidade pura sem o cultivo contínuo de aspirações virtuosas. Assim, o homem, como senhor e mestre do pensamento, é o criador de si mesmo, o modelador e autor do ambiente. Mesmo ao nascer, a alma chega ao que é seu e, em cada passo de sua peregrinação terrena, atrai aquelas combinações de condições que a revelam, refletindo sua pureza ou impureza, sua força ou fraqueza. Os homens não atraem o que desejam, mas o que são. Seus caprichos, fantasias e ambições são frustrados a cada passo, mas seus pensamentos e desejos mais íntimos são alimentados com sua própria essência, seja ela limpa ou impura. A divindade que molda nossos destinos está dentro de nós. É nosso próprio ser. Somente o próprio homem o acorrenta. Pensamento e ação são os carcereiros do destino. Eles aprisionam, sendo baixos. Também são os anjos da liberdade. Eles libertam, sendo nobres. Não é o que ele deseja e ora que o homem recebe, mas o que ele justamente conquista. Seus desejos e orações são atendidos apenas quando estão em harmonia com seus pensamentos e ações. À luz dessa verdade, qual é, então, o significado de lutar contra as circunstâncias? Significa que um homem está continuamente se revoltando contra um efeito externo, enquanto, ao mesmo tempo, nutre e preserva sua causa em seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas, seja qual for, ela obstinadamente retarda os esforços de seu possuidor e, assim, clama por um remédio. Os homens estão ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas relutam em melhorar a si mesmos. Por isso permanecem presos. O homem que não recua diante do alto sacrifício nunca falhará em alcançar o objetivo que seu coração almeja. Isso é tão verdadeiro para as coisas terrenas quanto para as celestiais. Mesmo o homem cujo único objetivo é adquirir riqueza deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de alcançar seu propósito. E quanto mais aquele que deseja realizar uma vida forte e equilibrada. Aqui está um homem miseravelmente pobre. Ele está extremamente ansioso para que suas condições e conforto em casa melhorem, mas, ao mesmo tempo,
evita seu trabalho e considera-se justificado em enganar seu empregador sob a alegação de que seus salários são insuficientes. Tal homem não compreende os rudimentos mais simples dos princípios que são a base da verdadeira prosperidade. Ele não apenas está totalmente despreparado para sair de sua miséria, mas está, na verdade, atraindo para si uma miséria ainda maior ao viver e agir com pensamentos indolentes, enganosos e pouco dignos. Aqui está um homem rico, vítima de uma doença dolorosa e persistente como resultado da gula. Ele está disposto a gastar grandes somas de dinheiro para se livrar dela, mas não quer abrir mão de seus desejos glutões. Ele quer satisfazer seu paladar com alimentos ricos e artificiais e, ao mesmo tempo, ter saúde. Um homem assim está totalmente despreparado para ter saúde porque ainda não aprendeu os princípios básicos de uma vida saudável. Aqui está um empregador que adota medidas desonestas para evitar pagar o salário regulamentado e, na esperança de obter lucros maiores, reduz os salários de seus trabalhadores. Um homem assim está totalmente despreparado para a prosperidade. E quando se encontra falido, tanto em reputação quanto em riquezas, culpa as circunstâncias, sem perceber que ele é o único autor de sua condição. Apresentei esses 3 casos apenas como ilustrações da verdade de que o homem é o causador, embora quase sempre inconscientemente, de suas circunstâncias e que, enquanto almeja um bom objetivo, frequentemente frustra sua realização ao encorajar pensamentos e desejos que não podem, de forma alguma, harmonizar-se com esse objetivo. Esses casos poderiam ser multiplicados e variados quase indefinidamente, mas isso não é necessário, pois o leitor pode, se assim decidir, rastrear a ação das leis do pensamento em sua própria mente e vida. Até que isso seja feito, meros fatos externos não podem servir como base para raciocínios. As circunstâncias, no entanto, são tão complexas, o pensamento tão profundamente enraizado, e as condições de felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo, que o estado completo da alma de um homem, embora possa ser conhecido por ele mesmo, não pode ser julgado por outro apenas pelo aspecto externo de sua vida. Um homem pode ser honesto em certas áreas e ainda assim sofrer privações. Outro pode ser desonesto em certas áreas e, mesmo assim, adquirir riquezas. A conclusão comumente formada de que um homem falha por causa de sua honestidade particular e que o outro prospera por causa de sua desonestidade particular é o resultado de um julgamento superficial, que presume que o homem desonesto é quase totalmente corrupto e o homem honesto quase totalmente virtuoso. Sob a luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, tal julgamento é encontrado como errôneo. O homem desonesto pode possuir virtudes admiráveis que o outro não tem. E o homem honesto, por sua vez, pode ter vícios repugnantes que estão ausentes no outro. O homem honesto colhe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos, mas também atrai os sofrimentos que seus vícios produzem. Da mesma forma, o homem desonesto colhe seu próprio sofrimento e felicidade. É agradável para a vaidade humana acreditar que se sofre por causa da virtude, mas até que um homem tenha extirpado todo o pensamento doentio, amargo e impuro de sua mente e lavado toda a mancha pecaminosa de sua alma, ele não estará em posição de saber e declarar que seus sofrimentos são o resultado de suas qualidades boas e não de suas más. No caminho para essa perfeição suprema, e muito antes de alcançá-la, ele descobrirá, operando em sua mente e vida, a grande lei, que é absolutamente justa e que, portanto, não pode dar o bem pelo mal, nem o mal pelo bem. Possuído de tal conhecimento, ele saberá então, ao olhar para trás, para sua ignorância e cegueira passadas, que sua vida é, e sempre foi, ordenada com justiça, e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram o resultado equitativo de seu eu em evolução, mas ainda não evoluído. Pensamentos e ações boas nunca podem produzir resultados ruins. Pensamentos e ações ruins nunca podem produzir resultados bons. Isso é apenas dizer que nada pode vir do milho senão milho, nada das urtigas senão urtigas. Os homens compreendem.
essa lei no mundo natural e trabalham com ela. Mas poucos a compreendem no mundo mental e moral, embora sua operação lá seja tão simples e infalível, e, portanto, não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito de um pensamento errado em alguma direção. É uma indicação de que o indivíduo está fora de harmonia consigo mesmo, com a lei de seu ser. O único e supremo uso do sofrimento é purificar, queimar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro. Não haveria objetivo em queimar ouro depois que a escória fosse removida, e um ser perfeitamente puro e iluminado não poderia sofrer. As circunstâncias que um homem encontra com sofrimento são o resultado de sua própria desarmonia mental. As circunstâncias que um homem encontra com bênção são o resultado de sua própria harmonia mental. A bênção, não as posses materiais, é a medida do pensamento correto. A miséria, não a falta de posses materiais, é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico. Ele pode ser abençoado e pobre. Bênção e riqueza só se unem quando as riquezas são usadas de forma correta e sábia. E o homem pobre só desce à miséria quando vê sua condição como um fardo injustamente imposto. A indigência e a indulgência são os dois extremos da miséria. Ambos são igualmente antinaturais e o resultado de desordem mental. Um homem não está adequadamente condicionado até que seja um ser feliz, saudável e próspero. E felicidade, saúde e prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com seu ambiente. Um homem começa a ser verdadeiramente um homem quando deixa de reclamar e se revoltar, e começa a procurar pela justiça oculta que regula sua vida. E à medida que adapta sua mente a esse fator regulador, ele deixa de acusar os outros como causa de sua condição e se constrói em pensamentos fortes e nobres. Deixa de lutar contra as circunstâncias, mas começa a usá-las como auxiliares em seu progresso mais rápido e como um meio de descobrir os poderes e possibilidades ocultas dentro de si mesmo. A lei, e não a confusão, é o princípio dominante no universo. A justiça, e não a injustiça, é a alma e a substância da vida. E a retidão, e não a corrupção, é a força moldadora e movente no governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem só precisa se ajustar para perceber que o universo está certo. E durante o processo de se ajustar, ele perceberá que, à medida que altera seus pensamentos sobre as coisas e as outras pessoas, as coisas e as outras pessoas também se alteram em relação a ele. A prova dessa verdade está em cada pessoa e, portanto, admite uma fácil investigação por meio de introspecção sistemática e autoanálise. Deixe um homem alterar radicalmente seus pensamentos, e ele ficará surpreso com a rápida transformação que isso causará nas condições materiais de sua vida. Os homens imaginam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele rapidamente se cristaliza em hábito, e o hábito se solidifica em circunstância. Pensamentos bestiais se cristalizam em hábitos de embriaguez e sensualidade, que se solidificam em circunstâncias de miséria e doença. Pensamentos impuros de todo tipo se cristalizam em hábitos enfraquecedores e confusos, que se solidificam em circunstâncias de distração e adversidade. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam em hábitos fracos, não viris e irresolutos, que se solidificam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de imundície e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de sujeira e mendicância. Pensamentos odiosos e condenatórios se cristalizam em hábitos de acusação e violência, que se solidificam em circunstâncias de lesão e perseguição. Pensamentos egoístas, de todos os tipos, se cristalizam em hábitos de busca de si mesmo, que se solidificam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, pensamentos bonitos de todos os tipos se cristalizam em hábitos de graça e bondade, que se solidificam em circunstâncias agradáveis e ensolaradas.
pensamentos puros se cristalizam em hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão se cristalizam em hábitos viris, que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos enérgicos se cristalizam em hábitos de limpeza e trabalho, que se solidificam em circunstâncias de prazer. Pensamentos gentis e perdoados se cristalizam em hábitos de gentileza, que se solidificam em circunstâncias protetoras e preservadoras. Pensamentos amorosos e desinteressados se cristalizam em hábitos de esquecimento de si para os outros, que se solidificam em circunstâncias de prosperidade segura e duradoura e verdadeiras riquezas. Uma linha particular de pensamento persistente, seja boa ou ruim, não pode deixar de produzir seus resultados no caráter e nas circunstâncias. Um homem não pode diretamente escolher suas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos. E, assim, indiretamente, mas certamente moldar suas circunstâncias. A natureza ajuda todo homem na gratificação dos pensamentos que ele mais incentiva, e as oportunidades são apresentadas que trarão à tona tanto os bons quanto os maus pensamentos. Deixe um homem cessar seus pensamentos pecaminosos, e todo o mundo se suavizará para ele, pronto para ajudá-lo. Deixe-o afastar seus pensamentos fracos e doentios. E, veja, oportunidades surgirão por todos os lados para apoiar suas resoluções fortes. Deixe-o incentivar bons pensamentos, e nenhum destino cruel o manterá preso à miséria e à vergonha. O mundo é seu caleidoscópio, e as combinações variáveis de cores que ele apresenta a cada momento sucessivo são as imagens perfeitamente ajustadas de seus pensamentos sempre em movimento. Então você será o que deseja ser. Deixe o fracasso encontrar sua falsa satisfação naquela pobre palavra, ambiente. Mas o espírito a despreza e é livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço, ele subjuga aquele vaidoso trapaceiro, a sorte, e ordena que o tirano circunstância perca sua coroa e assuma o lugar de servo. A vontade humana, essa força invisível, filha de uma alma imortal, pode abrir caminho para qualquer objetivo, mesmo que paredes de granito interfiram. Não seja impaciente nas demoras, mas espere como quem entende. Quando o espírito se eleva e comanda, os deuses estão prontos para obedecer. Efeito do pensamento na saúde do corpo. O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam elas deliberadamente escolhidas ou expressas automaticamente. Sob o comando de pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência. Sob o comando de pensamentos alegres e bonitos, ele se reveste de juventude e beleza. A doença e a saúde, como as circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. Pensamentos doentios se expressam através de um corpo doente. Pensamentos de medo já foram conhecidos por matar um homem tão rapidamente quanto uma bala, e continuam matando milhares de pessoas, de forma igualmente certa, embora menos rápida. As pessoas que vivem com medo da doença são as que a contraem. A ansiedade rapidamente desmoraliza o corpo inteiro, deixando-o vulnerável à entrada de doenças, enquanto pensamentos impuros, mesmo que não fisicamente praticados, logo destroem o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes constroem o corpo com vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e plástico, que responde prontamente aos pensamentos pelos quais é impressionado, e hábitos de pensamento produzirão seus próprios efeitos, bons ou ruins, sobre ele. Os homens continuarão a ter sangue impuro e envenenado, enquanto propagarem pensamentos impuros. De um coração limpo vem uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente contaminada procede uma vida contaminada e um corpo corrompido. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Faça a fonte pura, e tudo será puro. Mudar a dieta não ajudará um homem que não mudar seus pensamentos. Quando um homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais alimentos impuros. Pensamentos limpos geram hábitos limpos. O chamado santo que não lava o corpo não é um santo.
Aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos não precisa se preocupar com o micróbio malévolo. Se você deseja proteger seu corpo, guarde sua mente. Se deseja renovar seu corpo, embeleze sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, decepção e desânimo roubam a saúde e a graça do corpo. Um rosto amargo não surge por acaso. Ele é feito por pensamentos amargos. Rugas que marcam são desenhadas pela tolice, paixão e orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto brilhante e inocente de uma jovem. Conheço um homem, bem abaixo da meia-idade, cujo rosto está marcado por contornos desarmônicos. A primeira é o resultado de uma disposição doce e ensolarada. A segunda é fruto de paixão e descontentamento. Assim como você não pode ter uma morada doce e saudável a menos que permita que o ar e a luz do sol entrem livremente em seus cômodos. Da mesma forma, um corpo forte e um semblante brilhante, feliz ou sereno, só podem resultar da livre admissão na mente de pensamentos de alegria, boa vontade e serenidade. Nos rostos dos idosos, há rugas feitas pela simpatia, outras por pensamentos fortes e puros, e outras esculpidas pela paixão. Quem não pode distingui-las? Com aqueles que viveram retamente, a idade é calma, pacífica e suavemente amadurecida, como o sol poente. Recentemente vi um filósofo em seu leito de morte. Ele não estava velho, exceto em anos. Ele morreu tão doce e pacificamente quanto viveu. Não há médico como o pensamento alegre para dissipar as doenças do corpo. Não há consolador que se compare à boa vontade para dispersar as sombras da tristeza e da dor. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, desconfiança e inveja é estar confinado em uma prisão feita por si mesmo. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos, aprender pacientemente a encontrar o bem em todos, esses pensamentos desinteressados são os próprios portais do céu. E viver dia após dia em pensamentos de paz para com todas as criaturas trará abundante paz para o seu possuidor. Pensamento e propósito. Aqueles que não estão preparados para a apreensão de um grande propósito devem fixar seus pensamentos na execução impecável de seu dever. Não importa quão insignificante sua tarefa possa parecer. Só assim os pensamentos podem ser reunidos e focados, e a resolução e energia podem ser desenvolvidas, o que, uma vez feito, não há nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo sua própria fraqueza e acreditando nessa verdade, que a força só pode ser desenvolvida por esforço e prática, começará, assim acreditando, a se esforçar, e, adicionando esforço a esforço, paciência a paciência e força a força, nunca cessará de se desenvolver, e por fim se tornará divinamente forte. Assim como o homem fisicamente fraco pode se tornar forte por meio de treinamento cuidadoso e paciente, o homem de pensamentos fracos pode torná-los fortes ao exercitar-se no pensamento correto. Deixar de lado a falta de propósito e fraqueza e começar a pensar com propósito é entrar nas fileiras daqueles fortes que reconhecem o fracasso apenas como um dos caminhos para a conquista, que fazem todas as condições servirem a eles e que pensam com força, tentam sem medo e realizam com maestria. Tendo concebido seu propósito, um homem deve mentalmente traçar um caminho reto para sua realização, olhando nem para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e medos devem ser rigorosamente excluídos. Eles são elementos desintegradores que quebram a linha reta do esforço, tornando-a torta, ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca realizaram nada e nunca poderão. Eles sempre levam ao fracasso. Propósito, energia, poder de fazer. E todos os pensamentos fortes cessam quando a dúvida e o medo se infiltram. A vontade de fazer nasce do conhecimento de que podemos fazer. Dúvida e medo são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja, que não os destrói, se prejudica a cada passo. Aquele que conquistou a dúvida e o medo conquistou o fracasso. Cada um de seus pensamentos está aliado ao poder, e todas as dificuldades são enfrentadas corajosamente e superadas sabiamente. Seus propósitos são plantados na hora certa, e eles florescem e produzem frutos, que não caem prematuramente no chão. O pensamento aliado ao propósito, sem medo,
torna-se força criativa. Aquele que sabe disso está pronto para se tornar algo mais alto e mais forte do que um mero amontoado de pensamentos vacilantes e sensações flutuantes. Aquele que faz isso se tornou o portador consciente e inteligente de seus poderes mentais. O fator pensamento na conquista. Tudo o que um homem conquista e tudo o que ele deixa de conquistar é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo justamente ordenado, onde a perda do equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força de um homem, a pureza e a impureza são suas, e não de outro homem. Elas são causadas por ele mesmo e não por outro. E só podem ser alteradas por ele mesmo, nunca por outro. Sua condição também é sua e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade são evoluídos de dentro. Como ele pensa, assim ele é. Como ele continua a pensar, assim ele permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco, a menos que esse mais fraco esteja disposto a ser ajudado, e mesmo assim, o homem fraco deve se tornar forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que admira em outro. Ninguém, senão ele mesmo, pode alterar sua condição. Tem sido comum os homens pensarem e dizerem: muitos homens são escravos porque um é opressor. Vamos odiar o opressor. No entanto, agora, há entre um número crescente de pessoas uma tendência a inverter esse julgamento e dizer: um homem é opressor porque muitos são escravos. Vamos desprezar os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são cooperadores na ignorância e, enquanto parecem afligir um ao outro, na realidade estão se afligindo. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambos os estados implicam, não condena nenhum dos dois. Uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que conquistou a fraqueza e afastou todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele é livre. Um homem só pode ascender, conquistar e alcançar ao elevar seus pensamentos. Ele só pode permanecer fraco, abjeto e miserável ao se recusar a elevar seus pensamentos. Antes que um homem possa conquistar qualquer coisa, mesmo nas coisas mundanas, ele deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal servil. Ele pode não, para ter sucesso, abrir mão de toda animalidade e egoísmo, de forma alguma. Mas uma parte disso deve ao menos ser sacrificada. Um homem cujo primeiro pensamento é a indulgência bestial não poderia pensar claramente nem planejar metodicamente. Ele não poderia encontrar e desenvolver seus recursos latentes e falharia em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar seus pensamentos de forma viril, ele não está em posição de controlar os negócios e assumir responsabilidades sérias. Ele não está apto a agir de forma independente e ficar sozinho. Mas ele é limitado apenas pelos pensamentos que escolhe. Não pode haver progresso nem conquista sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem será na medida em que ele sacrifique seus pensamentos animais confusos e fixe sua mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua resolução e autossuficiência. E quanto mais ele eleva seus pensamentos, mais viril, reto e justo ele se torna, maior será seu sucesso, mais abençoadas e duradouras serão suas conquistas. O universo não favorece os gananciosos, os desonestos, os viciosos, embora, à primeira vista, possa às vezes parecer fazer isso. Ele ajuda os honestos, os magnânimos, os virtuosos. Todos os grandes mestres das épocas declararam isso de várias formas. E para provar e saber disso, um homem só precisa persistir em tornar-se mais e mais virtuoso ao elevar seus pensamentos. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, os homens, através de todas as suas provações, pecados e vocações árduas, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores. Ela não pode deixar que seus ideais desapareçam e morram. Vive nelas. Conhece-os como as realidades que um dia verá e compreenderá.
compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios. Estes são os criadores do mundo vindouro, os arquitetos do céu. O mundo é belo porque eles viveram. Sem eles, a humanidade trabalhadora pereceria. Aquele que cultiva uma visão bela, um ideal elevado em seu coração, um dia o realizará. Colombo alimentou a visão de outro mundo e ele o descobriu. Copérnico sustentou a visão de uma multiplicidade de mundos e de um universo mais amplo, e ele o revelou. Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita, e ele adentrou nele. Cultive suas visões, cultive seus ideais, cultive a música que vibra em seu coração, a beleza que se forma em sua mente, a graça que envolve seus pensamentos mais puros, pois delas surgirão todas as condições agradáveis, todo o ambiente celestial. E delas, se você permanecer fiel a elas, seu mundo será finalmente construído. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Receberão os desejos mais baixos do homem a mais plena medida de satisfação, enquanto suas aspirações mais puras passarão fome por falta de sustento. Tal não é a lei. Tal condição de coisas jamais prevalecerá. Peça e receba. Sonhe sonhos elevados, e à medida que sonhar, assim você se tornará. Sua visão é a promessa do que você um dia será. Seu ideal é a profecia do que você finalmente revelará. A maior realização foi, a princípio e por um tempo, um sonho. O carvalho dorme na bolota. O pássaro espera no ovo. E na visão mais elevada da alma, um anjo desperto se agita. Sonhos são as sementes das realidades. Suas circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas não permanecerão assim por muito tempo se você apenas perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Você não pode viajar para dentro e permanecer imóvel por fora. Aqui está um jovem duramente pressionado pela pobreza e pelo trabalho. Confinado longas horas em um ambiente insalubre, sem escolaridade e desprovido de todas as artes do refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores. Pensa em inteligência, refinamento, graça e beleza. Ele concebe, constrói mentalmente uma condição ideal de vida. A visão de uma liberdade mais ampla e de um escopo maior apodera-se dele. O desassossego o impulsiona à ação, e ele utiliza todo o seu tempo livre e os poucos recursos de que dispõe para o desenvolvimento de seus poderes e recursos latentes. Muito em breve, sua mente está tão transformada que o ambiente do trabalho já não pode contê-lo. Tornou-se tão incompatível com sua mentalidade que ele o abandona, como se descarta uma vestimenta, e, com o surgimento de oportunidades que correspondem ao alcance de seus crescentes poderes, ele o deixa para sempre. Anos depois, vemos esse jovem como um homem plenamente realizado. Encontramo-lo como um mestre de certas forças da mente, que ele maneja com influência mundial e poder quase inigualável. Em suas mãos, ele segura os fios de responsabilidades gigantescas. Ele fala, e eis que vidas são transformadas. Homens e mulheres se prendem às suas palavras e remodelam seus caracteres, e, como o sol, ele se torna o centro fixo e luminoso ao redor do qual incontáveis destinos giram. Ele realizou a visão de sua juventude. Tornou-se um com seu ideal. E você também, jovem leitor. Realizará a visão, não o desejo ocioso do seu coração, seja ela baixa ou bela, ou uma mistura de ambas, pois você sempre gravitará em direção àquilo que, secretamente, mais ama. Nas suas mãos serão colocados os exatos resultados de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que merece, nem mais nem menos. Seja qual for o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou se elevará com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto o seu desejo controlador, tão grande quanto sua aspiração dominante. Nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis, você pode estar mantendo registros e, de repente, sairá pela porta que por tanto tempo lhe pareceu a barreira de seus ideais e se encontrará diante de uma plateia, com a caneta ainda atrás da orelha, as manchas de tinta nos dedos, e ali mesmo derramará o fluxo de sua inspiração. Você pode estar pastoreando ovelhas e vagará até a cidade, rústico e de boca aberta.
Vagará sob a orientação intrépida do espírito até o estúdio do mestre, e, após algum tempo, ele dirá: não tenho mais nada a lhe ensinar, e agora você se tornou o mestre, aquele que tão recentemente sonhava com grandes coisas enquanto pastoreava ovelhas. Você deixará de lado o serrote e o plano para assumir a regeneração do mundo. Os desatentos, os ignorantes e os indolentes, vendo apenas os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam de sorte, de fortuna e de acaso. Ao verem um homem enriquecer, dizem: que sorte ele tem! E ao observarem outro se tornar intelectual, exclamam: como ele é favorecido! E Naimi, ao notarem o caráter santo e a ampla influência de outro, comentam: como o acaso o favorece a cada passo! Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para adquirir sua experiência. Não têm conhecimento dos sacrifícios que fizeram, dos esforços incansáveis que empreenderam, da fé que exerceram para superar o aparentemente intransponível e realizar a visão de seus corações. Eles não conhecem a escuridão e as dores do coração, veem apenas a luz e a alegria e chamam isso de sorte. Não enxergam a longa e árdua jornada, mas apenas contemplam o agradável destino e chamam isso de boa fortuna. Não compreendem o processo, mas apenas percebem o resultado e chamam isso de acaso. Em todos os assuntos humanos há esforços e há resultados, e a força do esforço é a medida do resultado. O acaso não existe. Dons, poderes, posses materiais, intelectuais e espirituais são os frutos do esforço. Eles são pensamentos concluídos, objetivos alcançados, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza em seu coração. É por isso que você construirá a sua vida. É isso que você se tornará. Serenidade. A tranquilidade da mente é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um esforço longo e paciente no autocontrole. Sua presença é uma indicação de experiência amadurecida e de um conhecimento além do comum das leis e operações do pensamento. Um homem se torna calmo na medida em que compreende a si mesmo como um ser evoluído pelo pensamento, pois tal conhecimento exige a compreensão dos outros como resultado do pensamento. E, à medida que ele desenvolve uma compreensão correta e enxerga cada vez mais claramente as relações internas das coisas pela ação de causa e efeito, ele deixa de se agitar, preocupar e lamentar, permanecendo equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar a si mesmo, sabe como se adaptar aos outros, e eles, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência, seu poder para o bem. Até mesmo o comerciante comum verá sua prosperidade nos negócios aumentar à medida que desenvolve maior autocontrole e equanimidade, pois as pessoas sempre preferem lidar com alguém cuja conduta seja firmemente equilibrada. Quantas pessoas conhecemos que azedam suas vidas, que destroem tudo o que é doce e belo com temperamentos explosivos, que arruinam seu equilíbrio de caráter e geram rancores? É uma questão se a grande maioria das pessoas não arruína suas vidas e prejudica sua felicidade por falta de autocontrole. Quão poucas pessoas encontramos na vida que são bem equilibradas, que possuem aquele equilíbrio requintado característico de um caráter completo. Sim, a humanidade fervilha com paixões descontroladas, é tumultuada por dores não governadas, é levada de um lado para o outro pela ansiedade e pela dúvida. Somente o homem sábio, aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz com que os ventos e as tempestades da alma lhe obedeçam. Almas atormentadas pela tempestade, onde quer que estejais, sob quaisquer condições em que vivais, saibam disto. No oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança estão sorrindo, e a ensolarada costa do vosso ideal aguarda vossa chegada. Mantenham a mão firmemente no leme do pensamento. No barco de vossa alma repousa o mestre que comanda. Ele apenas dorme. Despertem-no. O autocontrole é força. O pensamento correto é maestria. A calma é poder. Digam ao vosso coração: paz, aquieta-te.
Esperamos que este audiolivro tenha inspirado você a refletir sobre o poder dos seus pensamentos e como eles podem transformar sua vida. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, comente qual insight mais chamou sua atenção e inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites para acompanhar mais audiolivros e conteúdos de desenvolvimento pessoal. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que buscam crescimento, sabedoria e realização.